Pessoal, vamos então finalizar a unidade 5, nesse segundo vídeo, falando sobre as duas últimas sessões, a de número 4 e a de número 5, está certo? O objetivo é que eu possa tratar com vocês desses aspectos de maneira bastante organizada. Lembrem-se do seguinte, o Código Civil não estipulou, não trouxe um capítulo, um título específico sobre interpretação dos contratos, sobre hermenêutica jurídica contratual. Não, o Código Civil estabeleceu de maneira bastante clara regras pontuais esparsas em artigos do Código. Deixou também para que legislações especiais possam criar regras de interpretação para o seu próprio contexto. Mas, diante disso, nós já lhe informamos. Sobra para nós, então, um conteúdo doutrinário que deve ser considerado, tanto quanto um conteúdo aplicado a partir da legislação estrangeira. Está bem? E é neste ponto que eu gostaria de começar. Nós temos dito nas aulas o quanto sofremos de influência do Código Civil francês na construção do direito civil brasileiro, não é verdade? Nós temos uma forte influência no direito civil francês para o brasileiro, e isso se reflete não só agora no Código Civil de 2002, mas principalmente no nosso Código de 1916, está certo? Nós obtivemos, e não posso dizer que é um verdadeiro sofrimento, mas obtivemos todo um apoio jurídico daquilo que já existia no seu Código Civil francês, tanto quanto no Código Civil alemão. Lembra que a gente falou dos negócios jurídicos, a criação pelo Código Civil alemão, refletiu nisso no direito brasileiro e outras coisas mais. E é sobre esta influência que eu vou falar na sessão de número 4 da unidade 5, que é a presença dessa figura ilustre que está no quadro aí para você, que é chamado de Pothier. Pothier, meu amigo, é um jurista francês, apoiador da construção do direito francês após a Revolução Francesa. Nós podemos dizer que ele foi um grande mentor daquele período e que trouxe à tona regras jurídicas de direito privado em diversos cenários que nós utilizamos até hoje. No slide, você vai verificar que eu pus aqui uma foto bonitinha dele, com alguns dados aqui do seu nome, e o título dele, jurisconsulto, beleza? Ele, de fato, é alguém que será lido por você em diversas obras jurídicas, eu não tenho dúvida, quando tratarmos de influência no nosso direito civil atual. E eu trouxe aqui algumas, na verdade 5, regras de hermenêutica jurídica contratual indicadas pelos textos influenciadores de Pothier e que nós usamos até o dia de hoje. E deixo para que você veja, por exemplo, no livro do professor Venosa, que existem outras regras também, além destas exemplificativas, que são utilizadas pela nossa doutrina até hoje, mesmo que não encampadas diretamente pelo nosso legislador. Pothier, entre outras, revelou algumas regras e destaco aqui a primeira delas. A intenção prevalece sobre a gramática, porém isso se faz com equilíbrio. A intenção das partes prevalece sobre o texto do contrato, mas eu tenho que garantir um equilíbrio, para que também ninguém exerça com má fé um eventual pedido de revisão do contrato, um eventual pedido de discussão sobre uma cláusula. Ora, se eu assinei um texto que é claro, direto, e não permite dupla interpretação, não permite equívoco, engano algum, o texto deve prevalecer. Eu só vou apoiar a vontade das partes, a intenção das partes contra o texto, se eu encontrar um disparate. Quando, evidentemente, a vontade, a intenção, se mostrar contraditória àquilo que está no texto do contrato. Beleza? Mas eu não vou jogar o texto fora. Vejam o estudo, inclusive, do já dito artigo 421 do Código Civil, que foi
foi modificado pela lei da liberdade econômica, fortalecendo a ideia da intangibilidade dos contratos, fortalecendo a ideia da intervenção mínima nas relações privadas. Está bem? Bacana. Olha o segundo. Deve ser visualizada a natureza do negócio. Ora, cada contrato tem uma natureza distinta. Então eu digo, estou diante de um contrato de doação. Ora, doação é um contrato eminentemente gratuito. Então a parte não pode pretender nada em troca. Ela não pode pretender uma contraprestação onerosa do outro, porque isso não coincide com a natureza desse negócio, a doação. Está certo? Então, ao avaliar uma cláusula contratual, para decidir se ela me leva para o lado direito ou para o lado esquerdo, eu devo avaliar a natureza do negócio, porque a minha decisão interpretativa não pode ser contraditória à própria natureza do negócio. Está bem? Terceira regra, vinda de Pottier. As cláusulas interpretam-se uma em relação às outras, sejam antecedentes ou consequentes. Olha que bacana, vou te explicar. Eu devo interpretar o contrato como um todo e não uma cláusula isoladamente. Não importa se a cláusula está no final ou no começo do contrato, eu devo dar a ela uma interpretação adequada de acordo com todo o contexto contratual. Por isso que é muito comum às vezes, e eu te darei um exemplo na segunda etapa de hoje, com cláusulas ambíguas, em que uma cláusula me leva para a esquerda, a outra para a direita, e eu penso, nossa, o que eu vou fazer agora? Portanto, é a conjunção das cláusulas com todas as demais cláusulas do contrato que devem revelar o melhor caminho da interpretação. Jamais, portanto, interpretar isoladamente uma cláusula do contrato. Está bem? Em caso de dúvida, a cláusula se interpreta em favor do promitente e contra o estipulante. Pottier não conhecia o termo contrato de adesão, talvez? Tanto que este termo nós estudamos em novas manifestações contratuais, contrato de adesão. Por isso que aqui não está escrito adesão, aderente, mas a regra é a mesma do Código Civil. Nos contratos com cláusulas predispostas, eu devo favorecer aquele que é o aderente, que não participou da elaboração e nem teve chance de discutir o conteúdo do contrato. Tá certo? E por fim, interpreta-se sempre a cláusula contra quem agiu com má fé, culpa, obscuridade ou outro vício que a originou. Também falamos sobre isso no Código Civil. Falamos que o Código Civil revela, exige boa fé e costume como algo a ser considerado na interpretação dos contratos. E aqui eu estou falando sobre boa fé ou tudo que se contrapõe à boa fé. Então eu devo valorizar a boa fé e na medida em que um dos contratantes agiu com má fé, por exemplo, escondeu uma informação, ora, é contra ele que eu devo interpretar os contratos. Está bem? Bacana, muito bacana. Por fim, vejam os senhores que eu separei aqui 2 exemplos práticos para comentar para vocês, com a intenção de trabalhar esse tema de uma maneira bastante proveitosa, está certo? De uma maneira bastante proveitosa. Eu indiquei 2 itens aqui, mas na leitura da doutrina eu tenho certeza que vocês encontrarão outros exemplos. Olha só. Primeiro, vou fazer a leitura para a gente seguir aqui rotineiramente o que está no slide. Contrato de locação com prazo determinado. Então, suponha que eu tenho um contrato de locação celebrado lá por 36 meses, prazo determinado. Então, lá vai vir o contrato, vai ter cláusula de preço, objeto do contrato, seja lá a ordem que for, e lá, prazo, vigência. Vai estar. Esse contrato tem vigência de 36 meses a partir da data da sua assinatura. Bacana. Daí vai lá embaixo, no contrato lá embaixo, tem uma outra cláusula dizendo assim, cláusula de rescisão a qualquer tempo.
sem previsão de multa. Então lá embaixo desse mesmo contrato tem uma cláusula dizendo: qualquer das partes pode rescindir o contrato a qualquer momento e está dispensado do pagamento de multa. Faz sentido? Será que estes dois textos não são entre si contraditórios? Ou a intenção das partes é celebrar um contrato por prazo determinado, tá certo? Ou a intenção das partes é celebrar um contrato por prazo determinado e estejam elas obrigadas por esse período de tempo, ou não, ou elas querem alugar e permitir que o contrato seja resolvido, desfeito a qualquer momento. Me parece que as intenções são contraditórias. Como é que eu posso permitir a rescisão unilateral do contrato por um só dos contratantes a qualquer tempo, sem pagar multa, se lá no início a intenção das partes era um contrato de 36 meses? Acreditem, existem muitos contratos com esta falha textual, com esta contradição entre duas cláusulas que são muito relevantes para o contrato. E, de fato, essa contradição exige que alguém, seja um advogado ou necessariamente, ou sendo necessário um juiz, que o advogado resolva essa dúvida e diga: ora, se vocês queriam um contrato por 36 meses, as partes só podem aplicar essa cláusula de resolução vencidos os 36 meses, mas não durante o prazo que ainda não se venceu. Beleza? Segundo exemplo, contrato de locação em que anualmente o locador desobriga o locatário do pagamento do aluguel, dando-lhe quitação e não exigindo tal obrigação. Vamos imaginar que Alberto e Benedito celebram um contrato. No texto desse contrato está escrito lá, contrato de locação. Existe uma cláusula de preço dizendo o valor do aluguel é R$500. Mas durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, o inquilino não paga R$1 de aluguel. E lá no final do ano, o locador, o proprietário, lhe dá voluntariamente um documento dizendo: o aluguel está todo pago. Ora, a conduta das partes é contraditória ao próprio contrato de locação. Porque qual é a natureza do negócio jurídico locação? Usar uma coisa que não é minha, pagando um aluguel por isso. Essa é a natureza do contrato de aluguel, de locação. É isso que está acontecendo aqui? Não. Aqui a pessoa está tendo o direito de usar uma coisa que não é dela sem pagar nada. Qual é o contrato que se revela a partir desta natureza? Um contrato de comodato, um empréstimo gratuito. É isso que se revela. Se eu uso a casa durante 1 ano, 2 anos, 3 anos e não pago nada, não pode ser locação. A natureza é outra. E daí você vai me dizer: mas Chacon, na prática, o que vai acontecer de diferente? Simples. Se eu considerar que é locação, eu posso entrar com uma ação de despejo, baseado na lei especial, na lei de locações. Se eu considerar que é um contrato de comodato, não cabe despejo. A ação de despejo, que é uma ação mais rápida, ela não cabe quando o imóvel é ocupado por comodato. Eu tenho que entrar com uma ação possessória, prevista no Código Civil. Vejam vocês, então, que na prática isso pode mudar muito. Está certo? Pois bem, meus amigos, por fim, e o último ponto aqui é lembrá-los do nosso tópico relacionado à caixa de ideias, não é verdade? Está aqui o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que trata de um caso envolvendo um contrato de fiança. É uma locação envolvendo um contrato também de fiança. O que se discute lá é o dever da esposa do fiador. Se ela também naquele caso se tornou fiadora ou não e por quê. E você verá na leitura do acórdão que a solução se deu através da aplicação de regra
de interpretação dos contratos, de hermenêutica, que nós estudamos nessas aulas de hoje. Está bem? Deixo aqui o meu abraço, vou me despedindo de vocês, finalizamos mais uma unidade, a unidade de número 5, interpretação dos contratos. Não se esqueça, ela é uma ferramenta muito relevante na prática da advocacia, pessoal. Se eu dominar bem esses assuntos, eu vou elaborar bons contratos, evitando que eles sejam futuramente temas de discussão. Do mesmo modo, se eu não elaborei um contrato, mas o cliente me procura, eu terei condições de dar um melhor encaminhamento para ele se eu dominar as ferramentas de hermenêutica contratual. Um grande abraço, fiquem com Deus, eu vejo vocês na próxima aula, pessoal. Até mais!